E eu acho que nós temos que ser um partido maior do que nós somos, nós temos que nos abrir mais à Por isso nós estamos aqui, né? Pedindo inclusive para as pessoas se filiarem, se aproximarem, da gente entender o trabalho, porque é um trabalho importante. É isso, nós temos que ser um partido maior, mas nós temos a dificuldade de ter que levar um discurso, que não é um discurso tão fácil, porque tem que explicar algumas premissas, muitas vezes, cara, que são premissas filosóficas, premissas econômicas, elas demandam uma conversa. Quantos de vocês gostariam de saber mais sobre política? Alguma vez você viu o tema política e não sabia onde obter nenhuma informação? Então hoje inauguramos nosso primeiro novo podcast. E aqui nós vamos tratar desses assuntos. E claro, pessoal, faça os 3 Cs. Curta, compartilhe e comente. Isso é muito importante para nós podermos crescer e levar essas informações que você se identifica para outras pessoas que pensam como você. Vem conosco! Gustavo Corrêa Fernandes, tudo bem, Gustavo? Tudo bem, prazer. Vamos conversar um pouquinho sobre política, sobre como anda Porto Alegre, nosso diretório municipal. Vamos sim, vai ser uma alegria conversar contigo, Rogério, compartilhar com o pessoal no primeiro podcast do Partido Novo. O que a gente está desenvolvendo. Legal, vou começar com uma frase de Sêneca, tá? Produzamos também algum ato audacioso e ingressemos nas fileiras dos mais imulados. Ou seja, o que eu interpretei sobre essa frase? E quando é que nós podemos também ser protagonistas das coisas? Quando é que nós podemos chamar a responsabilidade? Então eu vou te perguntar, para você começar a explicar para a gente como é que é chamar essa responsabilidade de ser o CEO do Diretório Municipal do Partido Novo em Porto Alegre. Rogério, é um desafio bem grande, mas eu realmente acredito que todos nós somos convidados ao protagonismo na medida das nossas competências, né? É mais fácil ver os mandatários porque eles botam muito a cara a tapa, mas todos nós temos o dever de contribuir para mitigar esse cenário de horror que a gente vê hoje na política brasileira, né? E hoje, o máximo que eu posso fazer é ajudar o partido em um trabalho de formiguinha que eu acho que tem que ser feito para que a gente possa chegar na próxima eleição municipal e pintar Porto Alegre de laranja, que é construir uma base comunitária na cidade para o Partido Novo. Nós já temos as melhores ideias, nós temos pessoas incríveis no partido, só que nós precisamos difundir ele socialmente. Então esse é o meu desafio, é achar mais pessoas que estejam dispostas a reconhecer a importância de assumir esse papel de protagonismo, estejam dispostas a trilhar junto com a gente esse caminho de construção do partido e de estruturação de uma base política em Porto Alegre, né, que permita realmente ouvir a comunidade local e levar soluções contundentes e refletidas, como o Partido Novo tradicionalmente tem, calcado nas melhores políticas públicas, para resolver esses problemas, né? Sim, e dentro dessa perspectiva, porque deve ter uma diferença entre ser CEO de um escritório privado, particular, e de um diretório municipal, onde você muitas vezes não pode ter o mesmo poder de decisão, tem que conversar mais com as pessoas, né? Só que um pouquinho antes, eu queria te perguntar, lá atrás, quando você começou junto da Assembleia Legislativa do Estado, ali com o Camozzato, né? O que foi, em algum momento, aquela chama que falou assim, cara, eu vou fazer isso. O que você viu, o que você sentiu, você olhou para não sei se você tem filhos já ou não sei se você olhou para uma mãe, para uma irmã, o que fez você falar assim, cara, eu quero trilhar essas ideias, eu gosto dessas ideias, eu acho que isso pode ser um diferencial, e eu vou achar um jeito, e o que foi que te fez assim? A minha jornada começa em 2016, Rogério, porque eu sou filho de uma mãe que é médica de família, né? E meu pai é pneumointensivista. Então, eu sempre tive uma vontade de ajudar as pessoas, especialmente por parte da minha mãe. E no início, quando eu era mais novo, isso me fez ser de centro-esquerda, porque eu acreditava que isso era um caminho para ajudar o próximo. Eu achava, porque a gente pensa, eu quero ajudar o outro, eles parecem ter consciência social, né? Aquela coisa do tropa de elite. Mas quando eu cheguei, em 2016, quando eu estava na faculdade já, eu conheci o Pedro Simões Pires, que é um amigo meu, que me entregou O Caminho da Servidão, do Hayek. E aquele livro foi um momento de abertura de olhos para mim e me permitiu ter também um pouco de disposição para ouvir ideias diferentes. Comecei a frequentar os eventos do Instituto Atlantos, do qual me tornei coordenador, depois diretor, depois vice-presidente, depois presidente. Então, eu fui presidente de 2 gestões e agora estou saindo do conselho só agora. Então, ali
foi onde eu me tornei liberal, foi onde eu tive contato com as ideias e aprendi a me apaixonar por elas. Né? Me apaixonei pela liberdade do outro. Sim. E esse caminho foi naturalmente fazendo eu me desenvolver mais a nível acadêmico nisso também. Eu fui pro direito tributário, porque é uma coisa que para mim é uma luta contra o achar que estatal é uma medida também, então isso me permitiu ter uma atividade econômica que é muito ligada a como eu me enxergo, isso me faz bem, né? E como tu falou, eu trabalhei com o Felipe Camozzato, só que eu comecei lá em 2019 ainda na Câmara de Vereadores com ele. O Felipe Camozzato me chamou porque ele tinha um projeto ousado de fazer uma revisão legislativa de Porto Alegre. E aí ele me chamou para conduzir esse trabalho junto com outras equipes técnicas. E começou a olhar lei a lei, o que estava revogado, o que não estava revogado, o que tinha eventualmente um conflito normativo com leis posteriores, o que eram leis que não faziam sentido. E lá a gente descobriu coisas muito loucas, assim, a gente descobriu leis que proibiam importação de carne de Chernobyl, a gente descobriu leis que obrigavam a ter mapas impostos de gasolina, leis que obrigavam as pessoas a andarem nos parques, quando eles andavam de bicicleta, andar em trilhas pré-estabelecidas que nunca haviam sido instituídas. Então, assim, foi um trabalho muito legal. E aquilo me motivou porque eu vi uma entrega concreta para a sociedade. Você metralhou aquele monte de lei ali, pegou essa aqui, joga para lá, vai no lixo. Ou seja, assim, pra gente entender de uma maneira prática o que você fez. Você acabou com essa... Entre revogações, alterações e consolidações, a gente mexeu em mais de 800 leis. Mais de 800. Então, assim, foi um trabalho muito legal e aquilo me deu uma paixão por execução de política pública de alguma maneira. Eu era muito novo, eu não sou muito novo. Foi ali que pegou. Foi, porque ali a gente viu impacto concreto no nosso trabalho. Vou te dar um exemplo. Existia uma lei que proibia tu fazer novas construções no Parque Farroupilha aqui. Só que estava escrito novas edificações. Só que edificação pode ser qualquer coisa, pode ser um banheiro, pode ser uma infraestrutura que pode ser uma obra de arte, algo que qualifica o uso daquele espaço. Pode ser um benefício até para o público. E foi coincidência ou não, pouquíssimo depois que a gente revogou essa lei, que surgiu o Refúgio do Lago, ali, que é um restaurante. Eu gosto, pode ter gente que não gosta, mas é um espaço, uma infraestrutura que o cara pode acessar, comprar uma água. Né? Pô, bacana isso, já fui ali algumas vezes. Aí tu consegue aproveitar um pouco mais o espaço com a família, eventualmente, né? Tu qualifica isso para o cidadão. Que legal. Então, foi ali que eu me apaixonei por executar política pública de alguma maneira, né? Que legal. E aí trilhei esses 6 anos de assessoria parlamentar com o Camozzato, sempre focado em entrega concreta, assim. A gente apresentou a lei do sandbox, transparência do IPTU, outras coisas que a gente pode conversar aí. Pô, que bacana. Sabe que a minha, você falou de centro-esquerda e tal, uma das coisas que me fez, já tinha alguns momentos, né, na minha vida que você via que a lógica não batia, que não tinha substância, que aquilo não fazia nenhum sentido. Mas principalmente quando eu comecei a ter empresa própria, que eu já tinha da família, mas que eu tive que assumir, e foi meu contador, cara. Meu contador que me fez assim, cara, isso aqui não faz sentido, deixa eu procurar outra coisa, entendeu?